Bom pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Vinícius e no segundo episódio do quadro Explicando, a gente vai falar desses caras aqui, os resistores. Esses caras são muito importantes na área de circuitos eletrônicos, então você precisa aprender como eles funcionam e aplicar eles também no circuito. Esse daqui é um componente passivo, então ele serve justamente para controlar o nível de tensão elétrica nos outros componentes do circuito. Então com ele a gente consegue diminuir o nível de tensão nos componentes e fazer com que todos eles funcionem corretamente. Então essa é a função básica do resistor. Além disso, ele também tem um tipo de efeito que se chama efeito Joule. Devido à passagem de corrente elétrica nele, ele acaba aquecendo e isso gera calor. Então em muitos componentes eletrônicos a gente faz com que esse cara vire uma fonte de calor para que a gente consiga utilizar ele, como por exemplo em ferro de gomar, micro-ondas, forno elétrico e muitos outros componentes. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode medir esse carinha aqui utilizando as ferramentas básicas do mundo da eletrônica. Vamos lá. Bom, então a primeira forma de medição é com o multímetro. O multímetro é a ferramenta mais básica da eletrônica e através das pontas de prova, que são esses carinhas aqui, a gente pode medir a resistência do nosso resistor. Se a gente observar no multímetro, a gente vai ver que aqui existe uma escala que aparece aqui, a unidade de medida ohms, que é justamente a unidade de medida do resistor. Então, a gente pode ver que toda essa escala em amarelo aqui faz referência à escala de ohms. Então, a gente pode escolher a unidade que a gente quer aqui, de valores próximas ao valor do resistor que a gente quer medir, e através dessa chave aqui a gente pode rotacionar até a gente atingir o valor que a gente quer. Então eu vou rotacionar aqui mais ou menos para 200 ohms. Olha só, 2000 no caso aqui, né? Vamos colocar 2000, que as chances de abranger qualquer tipo de resistor é maior. Tem dois resistores aqui. Esses resistores aqui a gente vai medir cada um deles. Pra gente medir é muito simples, basta a gente pegar o terminal dele, ele tem dois terminais, um de um lado e outro de outro, certo? Tem dois terminais, e para isso a gente vai pegar cada ponta de prova e posicionar em cada terminal. Não faz diferença nenhuma qual terminal você está posicionando, vai funcionar do mesmo jeito porque ele não tem polaridade. Então eu encostei aqui e a gente pode ver que ele está medindo mais ou menos 540 ohms, 542, ele pode dar uma variação, mas não tem problema. Então é mais ou menos essa aqui a resistência desse carinha aqui. Vamos pegar o outro resistor e vamos colocar de novo aqui também nas pontas de prova. Olha só, posicionei aqui em cada ponta e ele está agora medindo mais ou menos 605 ohms, certo? Então essa aqui é a resistência desse outro resistor. A segunda forma que a gente tem é através de uma tabelinha de cores. Você pode perceber aí que nessa tabela de cores a gente tem várias cores e cada resistor vai ter na sua marcação várias linhas com cores diferentes. E essas cores, se a gente olhar a escala direitinho da tabela, a gente vai conseguir usar essas cores para conseguir medir a resistência dele. Então vamos pegar de exemplo esse primeiro resistor aqui. Ele tem a primeira cor como azul, a segunda vermelho, a terceira marrom. Então como que a gente faz para medir através dessa tabela? Ela tem várias faixas, ela tem a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e o fator multiplicador. Quando um resistor ele tem basicamente 3 faixas de cores, a gente vai considerar a primeira e a segunda faixa. A terceira faixa a gente vai contar na tabela de multiplicador. Se esse resistor estiver apresentando mais de 3 faixas coloridas, por exemplo, 4 faixas coloridas, a gente vai considerar as 3 primeiras faixas como as faixas de cor e a quarta faixa vai ser a faixa multiplicador. Então funciona da seguinte forma: esse resistor aqui, ele tem a cor azul, o azul na tabela a gente vê que é o número 6, o vermelho na tabela é o número 2, na segunda faixa, é só a gente olhar. Então a gente tem já salvo o número 6 e o número 2, então a gente tem o número 62. A próxima faixa é o marrom. Como esse resistor aqui ele só tem 3 faixas de cor, a gente já pula para o multiplicador. Então, lá na tabela, na coluna de multiplicador, o marrom significa que a gente tem que multiplicar por 10. Então, a gente já tinha um valor 62, agora a gente multiplica por 10, a gente tem 620. Só que a gente viu que esse resistor aqui, ele mede, olha só, 600 e
602, né? Tava medindo 605, por aí. Por que que ele deu 620 e aqui na medição ele tá dando 603, 602? É muito simples. A gente pode ver que no final desse resistor aqui, ele também tem uma faixinha dourada. Essa última faixa dourada corresponde à coluna na tabela de tolerância. Então lá, a coluna tolerância, a gente pode ver que esse dourado, ele corresponde a mais ou menos 5%. Então significa que esse resistor aqui, ele pode variar para menos 5% do valor ou para mais 5% do valor. No caso, como ele estava medindo 620 ohms, se eu reduzir 5%, a gente vai ter mais ou menos 589. Ele estava medindo 602, então tá dentro da faixa de tolerância. Bom, então eu montei um circuito básico aqui pra gente ver como que o resistor funciona. Então o circuito está funcionando da seguinte forma: a gente vai ligar esse LED, ele já está aceso, na realidade ele está bem fraquinho, se você conseguir ver, porque o resistor que eu coloquei aqui ele é um pouco alto, então ele está bem fraco. Como que está funcionando o circuito? Isso daqui é um Arduino Nano. Ele é pequenininho, mas aqui ele só está funcionando como fonte. Então ele está mandando energia para o nosso LED para que ele funcione. Então ele não está sendo programado. O circuito aqui está funcionando da seguinte forma: o LED precisa de 2 volts para funcionar, mas o Arduino está enviando 5 volts para ele. A gente sabe que se a gente ligar esse LED com a voltagem de 5 volts, ele vai queimar. Então a gente precisa reduzir essa tensão para 2 volts para que ele consiga funcionar corretamente. E como que a gente faz isso? Utilizando o resistor. Para isso a gente pode ver que ele está funcionando aqui, ó, no nosso circuito. Então ele está dentro da mesma linha que está a perna do resistor, o terminal do resistor negativo. Então ele está passando aqui o circuito pelo terminal negativo do nosso LED e o terminal positivo está indo diretamente para os 5 volts do Arduino. O LED, ele pode ficar em qualquer posição aqui, tá? Em circunstância do resistor. Então o resistor, como ele não tem polaridade, ele pode ficar de qualquer lado, você pode ligar ele de qualquer lado, e também você pode colocar ele tanto na perna negativa do LED quanto na positiva. Vai funcionar da mesma forma, porque o circuito ele entende a resistência de uma maneira geral. Então se a resistência existir tanto no negativo quanto no positivo, vai funcionar da mesma forma. Eu vou tirar o resistor aqui para a gente ver como que ele vai funcionar. Você vai perceber que o LED vai desligar. Olha só, ele desligou. E se eu pegar aqui a perninha do negativo e ligar diretamente no LED, você vai ver que o brilho dele vai ficar muito mais intenso. Olha aí, ó. Por quê? Porque existe muito mais tensão chegando no LED. Mas se eu manter o LED a 5 volts por muito tempo, ele vai queimar. Então, você vê que o brilho dele está bem forte. Eu vou colocar aqui novamente o resistor. Você vai ver que o brilho dele vai acender, mas vai ficar bem fraco. Olha aí, ó. Então, você percebe que o resistor diminuiu a tensão, ou seja, o brilho também diminuiu. E agora o nosso resistor está funcionando corretamente, sem nenhum problema. Eu poderia pegar um resistor com uma tensão diferente para a gente testar aqui. E você vai ver que o brilho pode ser que ele altere, dependendo da resistência. Para a gente encontrar a resistência correta, a gente tem que usar a lei de Ohm. Então a lei de Ohm vai permitir que a gente encontre o cálculo correto para encontrar a resistência correta para reduzir 5 volts para 2 volts. Então a gente tem mais ou menos ali 100 ohms que a gente pode trabalhar, né? 80 ohms, até 100 ohms a gente pode trabalhar. A regra diz que se a gente não tiver um resistor com exatamente o mesmo valor que a lei de Ohm diz, a gente tem que pegar o maior resistor mais próximo daquele valor, não pode ser menor do que aquele valor. Então se a gente não encontrar um resistor de 80 ohms, por exemplo, a gente pode pegar um de 100 ohms que vai funcionar. Ele é um resistor maior, ele vai permitir com que a corrente seja limitada, passando pelo LED, mas ainda assim vai funcionar de maneira correta. Bom pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. E se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder tirando a sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima.